Em um mês, caiu de 70% para 49% a porcentagem de brasileiros contrários à exploração de petróleo na margem equatorial, região entre os estados do Amapá e do Rio Grande do Norte. Por outro lado, aumentou de 26% para 42% o número de brasileiros que são favoráveis aí à exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, localizada a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Os dados são de uma pesquisa, é a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesta segunda-feira sobre temas relacionados, portanto, à COP30, Conferência Climática que está sendo realizada em Belém, no Pará. Quando perguntados, portanto, se o governo brasileiro deve explorar petróleo na margem equatorial, 49% respondem que não. Então, 49%, bem ali em cima, nessa arte que está aí na sua tela, responderam que não. Antes, gente, eram 70%, então houve uma queda. Nesse caso, outros 42% dizem que sim. Antes, esse número era de 26%. E a exploração de petróleo na margem equatorial é motivo de divergência entre ambientalistas e também defensores da atividade. Esse tema já provocou tensões entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, é um dos principais defensores da exploração, enquanto o presidente Lula também já se manifestou favorável e chegou a criticar antes, a demora do IBAMA em conceder essas autorizações. E aí a gente tem outros dados também ali. Quando os entrevistados foram perguntados se a COP30 vai trazer resultados positivos para o Brasil, 41% afirmaram que sim, 41% concordam ali, olha, no detalhe da arte em verde ali, os que disseram que vão trazer, que de fato a COP30 vai trazer resultado positivo. E aí também tem os que disseram não ali, o mesmo tanto em amarelo, 41%, 7% disseram que trará resultados negativos e outros 11% não souberam dizer ou não souberam opinar, portanto, sobre a COP30 por aqui. Levi Guimarães, a maioria pelo menos dos entrevistados nessa pesquisa da Genial Quest, continua sendo contra a exploração de petróleo, mas houve queda naqueles que discordam, entre aqueles que discordam, Qual que é a explicação para essa mudança de pensamento, hein? Olha, é uma alteração muito significativa, ainda mais num espaço de tempo tão curto. A pesquisa anterior foi no mês passado, e aí você quase caiu praticamente pela metade o número de pessoas que se diz a favor, e surpreende também porque, historicamente, se você pegar pesquisas ligadas à pauta de meio ambiente, a maioria dos brasileiros normalmente demonstra uma preocupação com empreendimentos que podem gerar impacto ambiental, que é o caso dessa exploração na Foz do Amazonas. Qual que é a grande polêmica em torno disso? É que ainda é muito incerto qual tipo de impacto esse empreendimento pode gerar ali na região, essa região ali que fica principalmente perto do litoral do Amapá, mas também ali no Pará, no Rio Grande do Norte, pega um pouco também do Maranhão, enfim. E aí, portanto, o que os ambientalistas dizem que é muito cedo para autorizar um empreendimento com esse risco. Enquanto que a outra ala do governo, a ala desenvolvimentista, podemos dizer assim, defende que essa atividade vai trazer desenvolvimento ali para a região, vai trazer dinheiro. Eles apontam, por exemplo, o caso da Guiana, que é um país vizinho ali, que descobriu também uma reserva muito grande de petróleo no seu território e agora é uma das economias que mais crescem no mundo. Bom, tem havido ali por parte de algumas dessas alas do governo e também de alguns políticos locais um lobby muito forte a favor dessa exploração, e o presidente Lula tem comprado esse discurso. E aí vem até uma certa contradição, porque ontem, por exemplo, no discurso de abertura da COP30, o presidente Lula fala em uma transição energética, ou seja, você sair dos combustíveis fósseis para
os combustíveis, para as fontes renováveis, como energia solar, energia eólica, uma transição para longe justamente desses combustíveis poluentes, como é o caso do petróleo. Mas, por outro lado, aqui em nível interno, a gente vê o presidente Lula defendendo e dizendo que o Brasil vai continuar explorando o petróleo enquanto for necessário. E ele argumenta que o Brasil, assim como o resto do mundo, ainda não está pronto para abandonar essas fontes poluentes, essa energia mais suja, digamos assim. Então, enquanto o país não estiver pronto para terminar essa transição, vai continuar explorando petróleo. Então, você tem ali forças políticas, tanto à esquerda como à direita, se colocando a favor desse empreendimento, e uma ala mais diminuta ali do Ministério do Meio Ambiente e de alguns setores tentando lutar contra isso. Pois é, e a COP30 entra hoje no segundo dia. O evento, que começou nesta segunda-feira, ontem, né, lá em Belém, no Pará, teve como destaque, até então, o discurso do presidente Lula, que afirmou ser primordial investir em questões climáticas. O presidente também aproveitou para cobrar metas ambientais mais ousadas e criticou o negacionismo climático após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar a realização da COP30. Vamos ver. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Delegações de 194 países discutem pelos próximos 10 dias o futuro do clima, no planeta, e também medidas para evitar os efeitos da mudança do clima no mundo. A COP30 segue, portanto, até o dia 21 de novembro em Belém, no Pará. Hoje, no segundo dia, vão ser debatidos temas voltados para a adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular e turismo. Os pontos de destaque ficam por conta da construção de resiliência climática em todos os setores e também territórios.